Agora nós vamos voltar lá para a Colômbia, porque o terremoto atingiu a Colômbia apenas 3 dias depois da posse do novo presidente, o Abelardo de la Espriella. O mandatário assumiu o governo na sexta-feira com uma agenda voltada à redução do tamanho do Estado e ao controle das contas públicas. Porém, a tragédia acabou obrigando o novo governo a concentrar esforços na resposta à emergência. De la Espriella convocou um comitê para coordenar as ações nas regiões atingidas e determinou a mobilização de equipes para avaliar estruturas, localizar vítimas e atender a população. O novo presidente gravou uma mensagem à população dizendo que o povo colombiano não está sozinho e nós vamos conferir agora. Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Para a gente analisar todos os desafios que o novo presidente colombiano terá à frente do país por conta do terremoto, nós vamos receber agora o internacionalista Pablo Suquieniki. Espero, Pablo, bom dia, que eu tenha dito o seu nome corretamente, mas se não, por favor, me corrija. Muito bom dia. E eu já pergunto para você, Pablo, qual é ali o primeiro grande desafio, então, de la Espriella agora, né, depois desse terremoto? Bom dia, Marília. Bom dia aos espectadores. Pronunciou certíssimo, tá de parabéns, viu? Bom, agora ele se posicionou de uma maneira correta, o que, em princípio, não seria algo tão evidente para alguém que defende uma redução do Estado, né? Eventualmente, ele poderia ter adotado uma posição mais austera, mas ele, enfim, escolheu realmente, enfim, se posicionar do lado das pessoas, rapidamente suspender a agenda, visitar, manifestar-se que ele tomará as decisões pessoalmente. Portanto, enfim, praticou o que a cartilha manda em relação a esta tragédia que assola o povo colombiano, né? Enfim, agora terão muitos desafios pela frente e há uma possibilidade de que isso termine por afetar todo o mandato dele, né? Ou pelo menos boa parte deste início de mandato. Se ele pensava fazer cortes drásticos nos investimentos estatais, ou enfim, de redução do Estado, em princípio, pelos sinais que ele mostrou nos últimos dias, isso deverá ser adiado até que a Colômbia consiga se recuperar dessa tragédia, né? No dia lá da posse, nós tivemos ataques a bombas e já mostrou ali que a gestão de la Espriella já teria ali grandes desafios, né? Como a questão do narcotráfico e todas essas questões. E aí ele já anunciou que faria cortes ali, como você já adiantou para a gente, né? Principalmente ali voltados à economia. Só que aí o país veio e teve, então, essa questão natural, né? Que foi o terremoto, que infelizmente já deixou mais de 130 pessoas mortas. Infelizmente, o número ele tende a subir, porque nós temos ainda muitos desaparecidos. E agora, ele recebe, né, ajuda de outros países. Na posse, os Estados Unidos disse que começaria uma nova era com a Colômbia. E agora ele vem recebendo esses apoios, né, que são normais, como aconteceu também lá na Venezuela. Mas você acredita que com a mudança no mandatário da Colômbia, os outros países, nesse momento, em relação a esse terremoto, existe uma certa facilidade para que eles venham se ajudar, principalmente nesse momento?
Em princípio, é indiferente. Diante de uma tragédia destas, não se leva muito em consideração quem é o mandatário. Então, sempre e quando se oferece, né, obviamente não se impõe ajuda, oferece-se ajuda. Se o país, neste caso a Colômbia, aceita, perfeito, aí se envia a ajuda. Não percebo se fosse há uma semana com o presidente Pietro ou agora, não creio que a reação seria a mesma diante de uma situação destas. Não se politiza estas questões, né? Assim que, em princípio, a reação me parece, enfim, que é normal e, enfim, todo mundo buscando oferecer apoio, que em suma o que qualquer um de nós faria, né? Nós faremos aos outros o que nós gostaríamos que fizessem conosco caso acontecesse algo semelhante em nosso país. Pablo, nós já temos aqui também algumas cobranças, né? Quem já está cobrando providências de Espriella é o ex-presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Ele pediu uma resposta rápida e coordenada do governo. Petro exigiu informações da Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres sobre a situação de uma das principais usinas hidrelétricas da Colômbia. Segundo ele, a situação no local representaria um risco importante para o país. Em outra publicação, o ex-mandatário deixou uma mensagem enigmática após o tremor, em possível referência ao novo presidente Abelardo de la Espriella, alvo de críticas de Petro, que também contesta a vitória do líder de direita. Ele escreveu, abre aspas, a terra grita e quem escuta, fecha aspas. Pablo, pode nos explicar nesse contexto, né, a questão da polarização entre os dois políticos, principalmente por conta desse momento? Não, realmente é algo muito, muito incrível. Não se pode atribuir nada. Ou seja, não houve capacidade, eventualmente, de prever, de mobilizar a defesa civil e talvez fazer mais do que foi feito. Não se pode responsabilizar um presidente que assumiu há 3 dias. E o que merece uma análise mais detalhada é no sentido de entender por que os colombianos preferiram escolher uma pessoa que é alheia ao meio político colombiano. Ele residia no exterior, ele já tinha prometido que se ele não fosse eleito, voltaria a residir no exterior. Por que eles fizeram uma escolha por alguém, ou seja, pelo imprevisível, né, em relação ao que já existia? Então, essa é realmente uma reflexão que merece ser feita, mas você vê também que é algo que excede as fronteiras da Colômbia. Acontece em vários países, não só da América Latina, como também do mundo de uma maneira mais ampla, pelo menos assim no que se entende como o mundo ocidental, né? Assim que realmente nós estamos em um momento histórico que é muito revolucionário no sentido de grandes mudanças tecnológicas, mudanças sociais, mudanças nas relações de trabalho, mudanças nas relações de família. Ou seja, é algo comparável ao que aconteceu na primeira e na segunda revolução industrial. E esta maneira de gestão, enfim, de novos líderes, né, que tem surgido com pautas, com maneiras de se posicionar que são diferentes das que nós conhecíamos tradicionalmente. Enfim, tudo é muito novo, há que esperar para entender como é que isso vai se dar, né? Mas, enfim, a Colômbia entrou dentro dessa dinâmica também. E enfim, já tinha acontecido, porque a Colômbia é um país que tradicionalmente, o que popularmente se chama, escolhe presidentes de direita. A exceção foi justamente o presidente Petro, que era de esquerda, né, identificado como presidente de esquerda. O que me parece também é que questionar o resultado das eleições não seja um bom caminho para, enfim, para pacificar a Colômbia e no sentido de procurar soluções, né? Ao que tudo indica, realmente a população colombiana escolheu o presidente Abelardo de la Espriella, e, portanto,
enfim, há que aceitar como uma escolha legítima, todos os governos assim o fizeram, inclusive o nosso brasileiro, e entender agora, enfim, se ele terá uma posição jamais como presidente de Estado, se ele continuará numa campanha permanente. Agora ele se encontra diante de um grande desafio, que é esse terremoto, e os primeiros sinais são positivos, ou seja, ele se posicionou rapidamente da maneira como tradicionalmente se faria. Olha, ele assumindo a posição de que comandará a reconstrução pessoalmente, sobrevoando, apoiando as vítimas. Portanto, até agora, todos são sinais, em princípio, positivos. Haverá que aguardar, mas o que nós vimos até agora foi, enfim, o que se espera de um presidente de um país. Pablo, nós vimos, né, que Spread ele já tinha ali as suas prioridades, né, antes do terremoto acontecer. Com a tragédia, que ponto, né, até que ponto essa tragédia pode modificar essas prioridades do novo presidente colombiano? Lembrando, né, que ele assumiu há 3 dias a presidência do país, a gestão do país. O terremoto aconteceu nessa segunda-feira. É um dos maiores, né, da última década, que já foi dito aqui por especialistas. Mas como é que isso pode mudar as prioridades do novo presidente? Bom, em princípio, pelas declarações dele e dos membros do governo, toda a agenda que diz respeito à diminuição do Estado, corte de gastos públicos, pelo menos fica suspensa. Não se imagina que o presidente colombiano tenha mudado de convicções, mas, em princípio, percebe, enfim, que a situação não é dada para produzir cortes de gastos, né? Então, certamente essa pauta, se não for adiada durante todo o governo dele, mas pelo menos os primeiro ano, 2 anos, talvez 3 anos, certamente ficará afetada em função disso aqui, que precisará, enfim, de forte intervenção estatal, coordenação, investimento, para recuperar essas regiões que foram fortemente atingidas pelo terremoto. Como eu disse, não haverá provavelmente uma mudança de convicções, mas também parece ser, pelo menos pelas primeiras declarações, que ele é bastante pragmático. Olha, neste momento precisará do Estado participar ali da vida social, econômica, para poder reconstruir as regiões atingidas. A gente acaba lembrando, né, do terremoto que aconteceu lá na Venezuela. São situações diferentes, né? A gente já conversou com um especialista sobre um sismólogo. Ele explicou lá a questão do terremoto, mas tem a questão da mudança na gestão do país. Lá na Venezuela, nós tivemos Maduro sendo capturado e tivemos a nova presidente assumindo. Pouco tempo depois veio o terremoto, que agora conta com mais de 6 mil mortos. E ela também, ali, o país recebeu ajuda internacional. Na Colômbia, mais ou menos a mesma coisa, teve mudança na gestão e agora recebe essas ajudas internacionais. Eu gostaria só que fizesse um comparativo, né, dessas situações, né, o que aconteceu lá na Venezuela em relação ao governo e o que aconteceu agora lá na Colômbia. Bom, ambos os países, enfim, enfrentando tragédias no que diz respeito ali a terremotos, uma região que sofre eventualmente deste tipo de evento geológico, né? E os governos enfrentando justamente esses desafios, o que nos mostra que os governos, não só da Colômbia, como da Venezuela, como de todos os países em geral, falando aqui não só da América do Sul, mas do mundo, precisa preparar-se para esse tipo de eventos extremos. É um alerta para todos nós, inclusive para o governo brasileiro, seja o governo federal, estadual, os governos municipais, enfim, de que há um risco de eventos extremos. Nós tivemos isso no Rio Grande do Sul há um par de anos. Então, nós precisamos nos preparar para enfrentar esses desafios que nós não podemos evitar, mas certamente, se estivermos melhor equipados, melhores preparados,
teremos uma resposta com menos mortes, com menos destruição. Percebe-se, enfim, que em âmbito tanto da Colômbia como da Venezuela, não havia essa preparação da maneira como era necessário, né? Então, há necessidade de se pensar políticas públicas, inclusive ali quem estiver pensando em fazer mestrado, doutorado, essa é uma área que certamente merece ainda mais reflexão, tanto da parte acadêmica como da parte, enfim, dos gestores públicos. E, bom, como é que nós vamos enfrentar essas questões? Principalmente em esta região do planeta Terra, aqui na América do Sul, onde, enfim, as guerras são mais distantes, mas estamos sujeitos a este tipo de tragédia. Então, isso aqui não é uma questão de governo de esquerda, de direita, enfim, pensar políticas públicas que possam, se não se consegue prevenir, mas pelo menos mitigar os efeitos destes fortes eventos naturais. Você continua comigo, mas